Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos o novo de Deus entrando na tua vida, o novo de Deus vindo em forma de bênçãos, de oportunidade, de alegria, de boas notícias. Oramos para que o novo de Deus nos traga novas ideias, novos projetos, novos sonhos, novos lugares. Oramos para que a mão do Senhor se estenda sobre nós e que o Senhor libere favor sobre as nossas vidas e que as bênçãos do Senhor venham encher a nossa casa. Guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge, nos livra, Pai, do mal, nos livra da maldade, nos livra da inveja. Cancelamos agora toda obra invocada contra essa pessoa, toda a maldade, tudo aquilo que é trama, tudo aquilo, Senhor, que faz com que pessoas sentem ao redor de uma mesa para difamar, para mentir, para inventar contra essa pessoa. Está por terra agora toda a intenção e toda a arma forjada do inimigo, no nome de Jesus Cristo. Senhor, vem e fortalece a vida dos teus filhos e filhas. Oro também por todo aquele que está com uma depressão, para que a depressão, a angústia, a ansiedade, o aperto no peito, a dor na alma, renda-se ao poder de Jesus Cristo e ao poder consolador do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo na nossa casa. Te pedimos que o Senhor nos toque, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Estamos firmes no propósito, orando pelo novo de Deus, crendo que aquele que clama certamente tem respostas do alto. Eu quero começar essa oração glorificando o nome de Jesus, porque nós não estamos apenas nos reunindo aqui, nós estamos realmente sendo tocados pela presença de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Escute esse testemunho antes de eu começar a liberar uma palavra sobre a tua vida. A Maiara, ela mandou o seguinte testemunho: a paz. Eu fiz um propósito em outubro de 3 pedidos: saúde, um emprego na minha área e um filho. E pela bondade de Deus consegui. Estávamos há mais de 1 ano tentando engravidar e hoje já estou com 10 semanas. Vem aí o João Pedro, para a glória de Deus. Maiara, Deus é fiel. Eu já ouvi vários testemunhos, na verdade já passou de centena de testemunhos de mulheres que não conseguiram engravidar, que entraram nos propósitos, nas orações, e Jesus Cristo operou. Há poder na oração, há poder no nome de Jesus. E sempre, no final de cada oração, eu apresento cada pedido a Deus e eu sempre peço um milagre da parte do Senhor. Por isso convido você, fica até o fim dessa oração. Deus vai falar contigo e depois você vai fazer seu pedido diante dele. Amém? Eu gostaria que você já deixasse sua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você, vai ser uma bênção na sua vida. Nós vamos orar por você. E se puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Manda aí para os teus amigos, para as pessoas próximas de você. Vai ser uma bênção na tua vida. Deus me deu uma palavra em Jeremias capítulo 1, verso 4 em diante, que diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança,
porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele não se achava capacitado para o projeto, o desenho de Deus. Infelizmente, sempre que Deus nos chama, nós vamos sentir que não estamos capacitados para aquilo que Deus está preparando para nós. Você acha, não, isso é impossível de acontecer. Deus tem uma fila de pessoas melhores do que eu, mais preparadas, que sabem falar melhor, que sabem as coisas de um jeito mais incrível, mais maravilhoso do que eu. E Deus nos surpreende, fazendo com que nos rendamos a Ele, a sua vontade, a sua presença, e nos leva a fazer coisas que nunca imaginaríamos que poderíamos. Porque é Ele que capacita. Quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus dá o projeto, Deus vai capacitar. Quando Deus dá a direção, Ele vai trazer o suprimento. Isso é uma das marcas de que Deus chamou você para algo. Se você sente que está sendo capacitado por Deus e quando começa a fazer as coisas para Deus, sabe, você conta com o agir sobrenatural dele em seu favor. E uma das coisas que eu sempre vi na minha trajetória foi a mão de Deus na minha vida. Em situações que se não fosse a mão de Deus, não aconteceria. Se não fosse a mão de Deus, com certeza eu teria me frustrado, eu teria envergonhado o nome de Jesus e eu teria também parado. Então a mão de Deus eu sempre vi na minha trajetória. Toda pessoa que é chamada por Deus vai ver a mão de Deus na sua vida. Você vai ver Deus te guardando de uma forma sobrenatural. Você vai ver Deus te capacitando, Deus abrindo portas que você não pediu. Porque há pessoas que estão sempre correndo atrás das coisas. E há outras que vão, sabe, caminhando e à medida que elas caminham, as portas vão se abrindo. Isso acontece comigo. À medida que eu caminho, as coisas vão acontecendo. Você sabe que eu nunca busquei entrar na televisão porque eu sabia que os valores eram altos. Então eu nunca busquei saber de valores, eu nunca busquei saber como que se entra lá dentro. Mas Deus foi abrindo as portas para mim. Deus foi me colocando diante de certas pessoas. Deus foi conectando. Eu consegui negociações incríveis para poder fazer programa de televisão em rede nacional. Então eu quero dizer isso para você. Você vai ver a mão de Deus no seu caminho, sem forçar. Existe um segredo para que essas grandes portas se abram. Na verdade, eu poderia aqui listar 3 segredos. Aceitar o chamado de Deus é o primeiro segredo, porque há pessoas que passam a vida inteira correndo do chamado. Há pessoas que são como Jonas, eles fogem do chamado, fogem do que Deus tem para eles. E isso acontece muito. A pessoa não quer largar a vida dela, a independência dela. E aceitar o chamado é ser dependente. Aceitar o chamado é confiar em Deus todos os dias. É esperar pelo Senhor para que as coisas deem certo. Não é na sua própria força. Você não vai ganhar a guerra assim. É confiando no Senhor, é dependendo do Senhor. Depois de você aceitar o chamado, eu diria que a segunda coisa é você ter uma consistência na sua fé, uma consistência na sua rendição. Porque as pessoas não imaginam o quanto é necessário para você cumprir o chamado, você ter consistência. Você sabe que faça chuva, faça sol. Seja domingo, seja segunda. Eu tenho que cumprir o meu chamado. Só não vou poder cumprir o meu chamado quando Deus não permitir.
mas sempre que está disponível para mim cumprir o meu chamado, eu estou cumprindo o meu chamado com alegria, estando animado ou não estando animado, com tudo indo ao meu favor ou tudo vindo contra mim, eu estou lá. E as pessoas, elas não mantêm uma consistência. Elas são muito variáveis, instáveis diante das adversidades. Então, o dia que elas não estiverem bem emocionalmente, elas não cumprem o chamado delas. O dia que elas não estiverem bem emocionalmente, elas se travam literalmente e acabam até mesmo dizendo a Deus que não querem mais continuar com aquilo. Consistência é chave para você viver o que Deus tem para a sua vida. Consistência. As pessoas ficam impressionadas. Ontem eu tive uma reunião com algumas pessoas e quando elas me perguntaram da minha rotina, eu expliquei a minha rotina para eles e eles perguntaram: como que você consegue? Eu disse: é uma graça de Deus, eu aprendi a me organizar, eu aprendi a ter uma agenda, eu aprendi a fazer as coisas no time certo e assim tem sido a minha vida. Eu tenho procurado fazer as coisas no tempo de Deus, no tempo certo. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, se você realmente quer viver o que Deus tem para você, tem que ter consistência. Então, chamado, consistência. E a terceira coisa, que para mim é uma das mais importantes, temer a Deus. Temer a Deus envolve tantas coisas. Envolve você se apartar do mal, envolve você ter presença na presença de Deus. Porque às vezes a gente ora já com um tempo cronometrado para sair da presença de Deus. Não, você tem que ter presença, você tem que ter intimidade com Deus, se você quer realmente viver os planos do Senhor. Então, o temor a Deus é colocar a vontade dele acima da sua. É você não mentir, não porque não é só errado, mas não mentir porque você não quer entristecer a Deus. Você teme a Deus, você sabe que Deus está na sua vida e que Ele está presente ali diante de você quando você está, seja para fazer uma mentira, seja para fazer uma coisa que vai contra os seus princípios, os princípios que Deus estabeleceu na sua vida. É que nem eu falei na oração da manhã sobre o princípio da concordância. Quando você teme a Deus, você sempre busca a concordância de Deus na tua vida, para você não errar, para você não tomar decisões, sabe, que possam ir contra a vontade de Deus. Sabe, hoje eu sou muito ciente de que existe uma vontade acima da minha. Eu sou muito ciente hoje de que Deus tem seus próprios planos e que quem tem que se alinhar aos planos de Deus sou eu. E eu não faço isso por obrigação, eu faço isso espontaneamente, porque acredito que Ele sabe melhor das coisas do que eu. É que a gente quer ter muito controle nas mãos. O homem é assim, o ser humano é assim, quer ter muito controle nas mãos das coisas. Gente, não é assim. Quando você teme a Deus, você entrega o controle para Ele. Você deixa Ele guiar você. Você deixa Ele lhe dirigir. Você deixa Deus guiar a tua vida, Deus dirigir os teus passos, Deus conduzir o teu coração. E essa deve ser, sabe, a nossa meta diária. Acordar para agradar a Deus, acordar para seguir as instruções de Deus. Se você está aí me ouvindo e a sua vida tem sido uma vida de tanta sequência, sabe, de altos e baixos, você não quer mais viver assim, você não quer mais viver de altos e baixos, você não quer viver a sua vida desse jeito, você quer viver uma vida rendida a Deus, você quer viver uma vida entregue ao Senhor, você quer viver uma vida que Deus tem para a sua vida, então você precisa se aproximar dEle. Você precisa aceitar o chamado de Deus. O chamado de Deus, as pessoas pensam que o chamado de Deus é só para estar num púlpito, pregando a palavra. Não, o chamado de Deus é você aceitar o plano que Ele tem para a tua vida.
certo? Às vezes o chamado de Deus para a tua vida é permanecer onde você está, ali cuidando do teu negócio, cuidando da tua família, cuidando dos teus, certo? Praticando boas obras. Às vezes o chamado de Deus é esse para a sua vida. Por isso que você tem que conhecer o que Deus tem para a sua vida, assim como Jeremias. O Senhor disse, eu te constituí como profeta desde o ventre. Então, esse caso é um chamado diferente, mas todos nós temos um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus. Pare de viver de altos e baixos. Se aproxime de Deus o suficiente a ponto de você conhecer o que Deus está pedindo para você na sua vida. E a sua vida não será mais a mesma. Eu deixo essa palavra e essa instrução ao teu coração. Espero que essa palavra tenha contribuído para você, para o teu crescimento espiritual, ela possa ser um auxílio para você e você possa viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra e eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, onde toda semana nós temos direções proféticas. Toda semana temos direções proféticas. Toda semana temos procurado liberar instruções que vão levar pessoas a um grande avanço e crescimento, podcast exclusivo, sabe? E-books exclusivos, tudo dentro da academia aqui no Global. E segunda-feira, nós vamos ter o lançamento da nossa Escola de Profetas Estados Unidos e Escola de Profetas Itália, certo? Então, segunda-feira, às 6 horas da manhã, quero passar algumas informações aqui para vocês. Nós vamos ter o lançamento das nossas escolas do exterior. Então, Escola de Profetas Estados Unidos e Escola de Profetas Itália. Segunda-feira eu dou mais informações. Também quero lhe convidar para domingo às 9 horas da manhã. Nós vamos ter um grande culto, um culto de adoração. E você é nosso convidado. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nesse domingo, em específico, o Senhor ministrou uma palavra no meu coração. Nós estamos falando sobre altar de adoração e está sendo incrível. E nós vamos fazer algo especial nesse domingo. Preste atenção. Antes do culto começar, nós vamos fazer uma oração especial por todo aquele que está doente. Nós vamos ungir todos os doentes e vamos fazer uma oração por eles, certo? Então, nesse domingo, antes do culto começar, o culto começa às 9 horas, certo? Quando for 15 para as 9, nós vamos fazer uma oração presencialmente, tá? Presencialmente, eu vou começar a transmitir 9h30 pelo meu canal, mas presencialmente nós vamos orar por todos os doentes. Nós vamos orar por todos os doentes, vamos ungí-los com óleo, eu vou fazer essa oração por eles. E eu convido você, se tem alguém doente na sua casa, se você sofre de um problema de saúde já há muito tempo, eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Amém? Ele cura. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Ele tem o poder de render essa doença, de render essa dor que você sente. Ele tem o poder. Então anota o endereço aí. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Ok? Salmos 91, já compartilhou? Não compartilhou ainda? Então compartilha com 7 pessoas agora essa oração. Amém? Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus vai te abençoar, com certeza. Amém? Então compartilha aí com 7 pessoas, em nome de Jesus. E se você não é inscrito no canal, te inscreve, deixa a tua curtida aqui também para que o YouTube mande essa oração para mais pessoas. E agora no final de semana, eu quero saber quantos vão ficar firmes na oração aqui comigo. Às 6 da manhã, às 18 horas. Né? Sábado e domingo, geralmente as pessoas dormem até mais tarde, vão viajar, vão pescar. Mas você pode fazer tudo isso, mas não esquece da oração às 6 da manhã. 6 da manhã e 18 horas. Domingo nós vamos encerrar esse propósito novo de Deus, para que segunda-feira a gente comece um novo propósito. Ok? Muito bem. Salmos 91,
E você que quer se tornar aluno da Academia Kingdom Global, é só ir lá no meu site www.vinicius07.com.br ou é só vir aqui no link da descrição. Aqui na descrição do meu vídeo tem um link, você clica aí e se torna aluno da Academia Kingdom Global. Amém? Deus abençoe cada aluno meu que está aí junto conosco, ao vivo, com a graça de Deus. Amém? E também você honra meu ministério que tem ensinado tua vida, tem te abençoado. Amém? Então é uma forma também de você nos honrar. E fica à vontade, se você quiser crescer espiritualmente, existe um caminho de crescimento. E esse caminho eu quero te ajudar, certo? Tem coisas que podem mudar na tua vida. E uma delas é o conhecimento. Por isso eu convido você a se tornar aluno da nossa academia. É uma escola online internacional, né? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Eu vou orar pelos pedidos agora, ok? Colocou aqui tua necessidade, tua dor, teus sonhos. Colocou aqui? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome bendito de Jesus Cristo, eu oro para que o novo de Deus seja liberado sobre cada vida que está orando aqui junto conosco. Estamos firmes nesse propósito, acreditando a Deus que o Senhor está nos ouvindo, acreditando que o poder de Deus, o agir do Espírito Santo, está aqui trabalhando em nosso favor, em favor da nossa casa e também de coisas que nós não temos a mínima noção, mas o Senhor está lá trabalhando. Cremos, ó Deus, no Teu chamado para a nossa vida. Cremos, ó Deus, que Tu estás chamando muitas pessoas para mais perto de Ti. Há um chamado. E eu oro para que o Senhor revele o chamado de cada pessoa que está aqui nessa oração. Eu apresento diante de Deus agora cada pedido de oração, cada necessidade, o clamor, a oração, a lágrima, o levantar de mãos de cada homem, mulher, jovem e criança que está orando agora. E a minha oração é para que haja um milagre sobre a vida de cada um deles. Libera milagres, Pai. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Também oro por todo aquele que está doente, que seja curado agora, que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de problema nos rins, no fígado, no pâncreas. Eu declaro saúde agora. Jesus Cristo dá saúde. Jesus Cristo te cura, Ele tem o poder de curar. Em nome de Jesus, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Que essa mulher que deseja engravidar, Senhor meu Deus, coloca a Tua mão sobre o útero, os ovários, as trompas. Em nome de Jesus, eu declaro saúde no ventre dessa mulher. Eu declaro saúde na vida do marido dela. Que as Tuas bênçãos sejam liberadas sobre essa casa. Oramos também, Pai, por intervenção nas finanças. Pessoas que têm desafios financeiros, estão com problemas financeiros, estão com dívidas. Pessoas, Pai, que têm responsabilidades com outras pessoas, com outras famílias e que podem estar passando por um momento de crise.
por um deserto. Eu oro, Pai, declarando a provisão sobrenatural do Senhor. Oro para que o Senhor dê ideias, oro para que o Senhor dê estratégias, oro para que o Senhor mande oportunidades, recursos para a vida dessa pessoa. Também oro, Senhor, pelo crescimento espiritual de cada pessoa, para que haja salvação dentro dessa casa, para que o marido conheça Jesus, tenha uma experiência com Jesus, os filhos tenham uma experiência com Jesus. Senhor, libera sonhos proféticos, visões proféticas, ativa, Pai, dons, ativa chamados, no nome de Jesus eu te peço. Toque-os com o teu poder, Senhor. Amém e amém. Amém, gente querida. Você recebe essa oração e palavras proféticas que foram liberadas? Então compartilhe agora com 7 pessoas. Pega o link, compartilha, você que tem rede social, pega o link, compartilha na tua rede social, faz um vídeo, tá? E compartilha o link. Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui. Paz, prosperidade e salvação na tua família. Até mais. Deus abençoe a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Meu Pai, eu oro por restaurações, tudo aquilo que estiver quebrado, família quebrada, negócio quebrado, emocional quebrado, que haja uma restauração total e completa. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que restitui, e nós liberamos uma palavra: vai haver restauração total e completa. Essa pessoa que entrou nessa oração, buscando uma direção, buscando uma palavra para a sua vida, eu quero declarar para a vida dela: o Senhor vai restaurar todas as coisas. Ele é fiel, Ele tem o poder e Ele já está operando. No nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Aqueles que nos assistem também pela televisão, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus. Eu quero começar aqui essa oração de hoje dando um testemunho extraordinário da Sandra. A Sandra mandou o seguinte testemunho para a gente: a paz. Eu comecei a acompanhar as orações em agosto, quando minha mãe, olha a importância dos compartilhamentos, me mandou os vídeos. Deus curou meu filho da asma, ele não conseguia brincar. Deus também restaurou meu casamento e me curou da ansiedade e do pânico. Muitas bênçãos foram alcançadas. Que Deus continue abençoando sua vida e sua família. Amém. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. É por isso que você tem que compartilhar as orações. Você não sabe aonde você está semeando, porque certamente vai frutificar. Um testemunho vai surgir, algo vai florescer e você vai ser participante dessa recompensa. Por isso, não meça esforços para compartilhar as orações. Mande aí para o máximo de pessoas e que Deus te abençoe mais e mais. Eu quero hoje trazer uma palavra: pensamentos errados que temos. E esses pensamentos nós precisamos mudar completamente, porque eles podem estar sendo um problema na nossa vida e nós não nos damos conta. A Bíblia nos fala sobre fortalezas em nossa mente que precisam ser quebradas. Se essas fortalezas espirituais de pensamentos ruins, negativos, mal cheirosos, não forem erradicados da nossa mente, eles podem nos prejudicar. E o primeiro pensamento errado que nós não podemos ter é: pensamos que o nosso destino está ligado a quem partiu. Seu destino nunca estará ligado a quem partiu. Se você era uma pessoa casada e acabou se divorciando, a pessoa não quis mais seguir com o casamento com você, deixa ela seguir o caminho dela, teu destino não está ligado a ela. Aí você diz: não, eu perdi um ente querido,
e a minha vida terminou ali também. Para mim é como se eu tivesse morrido naquele dia. Eu já ouvi isso várias vezes e eu sei o quão difícil é as pessoas perderem um ente querido. As pessoas se apegam, as pessoas têm amor, as pessoas têm coração. No entanto, você tem que entender que teu destino não está ligado a essa pessoa que partiu. Quando essa pessoa partiu, encerrou ali, encerrou o teu caminhar com aquela pessoa. Não significa que a sua vida terminou, mas que Deus agora tem um novo caminhar para você. Deus tem um novo propósito e Ele vai lhe conduzir. Então é um erro nós pensarmos que quando alguém parte, arranca uma parte da nossa vida. Por mais que seja dolorido, por mais que você não entenda, você tem que entender que os planos de Deus são perfeitos e que você não pode ficar focado naquilo que partiu. Ter boas lembranças? Sim, correto. Agora, ficar preso a uma situação, isso não é de Deus para você. Nós precisamos entender, e isso é uma coisa que Deus tem ministrado muito ao meu coração e eu tenho ensinado para muita gente sobre isso também. A porta que Deus abre, eu não posso fechar. E a porta que Deus fecha, eu não posso abrir. Então, se Deus é o porteiro do meu destino, eu tenho que acreditar que Ele sabe o que está fazendo. Até hoje, Deus não errou. Você acha que vai errar com você? Eu não posso pensar ou ousar pensar que Ele vai errar comigo. Ele nunca falha. Se você ler a palavra de Deus, estudar, que eu aconselho você a ler e estudar a palavra de Deus, você vai ver uma coisa extraordinária ali. Toda pessoa que confiou em Deus foi recompensada. Toda pessoa que confiou em Deus foi recompensada. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Aquele que confia no Senhor vai ser recompensado. Confia no Senhor, confia nos planos de Deus. Confia nas mexidas que Deus está fazendo na tua vida. Confia no que Deus está operando, no que Deus está realizando. Porque Ele é perfeito. Ele é fiel. O segundo pensamento errado e que nós não podemos alimentar na nossa vida, nós pensamos que o perdão é uma fraqueza. No entanto, precisa ser uma pessoa muito forte para perdoar. Então é um pensamento errado pensar que o fato de você perdoar é uma fraqueza. Você está sendo fraco de voltar para o seu marido. Você está sendo fraco de perdoar essa pessoa que tanto te fez mal. Você está sendo fraco de dar uma outra chance para essa pessoa. Ei, existe mais força em perdoar do que em se manter a ofensa. A pessoa que perdoa, ela demonstra a sua força. Ela demonstra também que ela confia no que Deus diz na sua palavra, que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Então, na verdade, o perdão é uma demonstração de força, é uma demonstração de poder, é diferente de como as pessoas pensam. Ah, você é fraco, você é fraca de aceitar isso, de receber essa pessoa de volta. Ei, o perdão é uma demonstração de força e não de fraqueza. Então esse pensamento é um pensamento errado ao pensar que estamos sendo fracos ao perdoar. Na verdade, esse conceito de não perdoar, de manter o ressentimento, de se vingar, de ser um justiceiro, sabe? Isso não é um pensamento de Deus e nunca vai ser um pensamento de Deus. Isso é um pensamento do diabo, é um pensamento do inferno, não é um pensamento de Deus. O pensamento de Deus é que a gente perdoe. O pensamento de Deus é que a gente exerça misericórdia. Inclusive, abrindo aqui um parêntese, nisso que eu estou falando, há pessoas que precisam conhecer o poder da misericórdia. Você tem que aprender o poder da misericórdia. Porque se você for o tipo de pessoa dura na vida, que não exerce misericórdia, a vida te quebra.
Então nós precisamos ser maleáveis, maleáveis ao que Deus está fazendo, maleáveis ao projeto que Deus está realizando. E o terceiro pensamento errado que nós não podemos ter, pensamos que precisamos cuidar de todo mundo, menos de nós. Esse é um pensamento errado. Quando eu penso que preciso cuidar de todo mundo, menos de mim mesmo. Eu ouvi uma frase muito interessante. E essa frase dizia assim: se você é o dono do carro e está com a sua família dentro do carro e de repente falta a gasolina, você acaba comprometendo todos que estavam com você, porque não abasteceu o carro, porque não prestou atenção no painel do carro para ver se estava com o tanque cheio ou estava com o tanque vazio. Então, se eu não tiver gasolina no meu carro, eu vou comprometer a minha família. Eu vou comprometer o meu destino, eu vou trazer atrasos para a minha vida. Sabe o que significa essa frase? Essa pequena ilustração também que eu dei? Significa o seguinte, que é importante cuidar dos outros, é importante. Mas eu tenho que também cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, eu vou comprometer os outros. Eu vou comprometer minha família, eu vou comprometer meu futuro, certo? Então, é esse o detalhe que eu preciso prestar atenção. É isso que eu preciso me ater. É isso que eu preciso me ater. Sabe? É esse o princípio. É esse o princípio que nós precisamos ter na nossa vida. É esse o princípio que nós precisamos ter na nossa vida. Não se trata, sabe? Não se trata de mim apenas. Se trata dos outros que serão comprometidos por minha causa. É por isso que você tem que cuidar do seu corpo. Você tem que cuidar da sua mente. Você tem que cuidar, sabe, do destino, do propósito que Deus colocou na tua vida. Você não pode carregar um fardo que você não pode carregar. Você não pode carregar um fardo, sabe, que pode ser um peso para você. Um fardo que pode ser algo que esmague você. Você tem que cuidar de você. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com os outros, né? É tanto com os outros, em ajudar os outros, servir os outros. E a gente pode estar se auto-prejudicando por não compreender o plano e o propósito divino para a nossa vida. Certo? Então, ouça o que Deus está falando. Preste atenção no que Deus está falando. Porque você pode ter grandes perdas na sua vida. Você pode ter grandes perdas por não cuidar de você. Por não cuidar do propósito de Deus na sua vida. Amém? Por não cuidar do propósito de Deus na sua vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Sei que essa palavra está sendo uma bênção para você. E eu quero pedir a você que está aí me ouvindo, que você compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você puder. E eu quero lhe convidar também, a participar hoje do nosso evento online que nós teremos, vai ser tanto presencial quanto online. E você pode participar desse evento, recebendo palavras proféticas, recebendo, sabe, essa unção. Eu convidei profetas do exterior para estarem comigo e o evento vai ser transmitido através do meu canal 2. Eu vou colocar aqui nos comentários o link do canal e eu gostaria muito que você estivesse hoje à noite conosco. Vai começar a transmissão a partir das 19 horas, certo? 19 horas começa a transmissão e vai ser incrível o que Deus vai fazer. E amanhã começa a transmissão às 9 horas da manhã do nosso evento. Eu estou com uma expectativa muito grande
e sei que Deus vai fazer coisas tremendas no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar a se tornar um aluno da Academia Kindle. E olha só, semana que vem vai estar disponível, além da aula da academia, que nós estamos falando como reconhecer a voz de Deus, vai estar disponível também o meu podcast, que eu fiz com os profetas de Honduras, onde nós falamos ali como que cada um deles ouve a voz de Deus. Nós falamos também sobre a importância de você caminhar nas direções de Deus. Enfim, é um podcast incrível e um conteúdo totalmente exclusivo para os nossos alunos da Academia Kingdom Global, certo? Se você não é nosso aluno, eu convido você a ser treinado a ouvir a voz de Deus, treinado quanto ao propósito, ao destino que Deus tem para a sua vida. Você precisa conhecer o que Deus tem para a sua vida e é isso que eu lhe ajudo, a conhecer o seu propósito, a conhecer o seu destino. Você pode se tornar aluno na Academia Kindle indo lá no meu site e fazendo a tua inscrição. Vai ser uma bênção ter você como nosso aluno e ser treinado. O treinamento dura 1 ano. Dura 1 ano. No final desse 1 ano, quando você completar 1 ano, você vai ter acesso a um certificado da Academia Kindle Global. Amém? Muito bem. Salmo 91. Salmo 91 diz assim. Enquanto eu declaro o Salmo 91, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, coloca aqui nos comentários tua necessidade ou o desafio que você está enfrentando. Nós vamos estar orando por você. Amém? E também, se você ainda não adquiriu nossos livros, adquira. Nossos livros vão abençoar a tua vida de uma forma incrível e sobrenatural. Esse aqui, Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir nossos livros através do nosso site. Não se trata de apenas adquirir um livro. É algo que vai ser relevante para a sua vida. É algo que vai te abençoar, é algo que vai te ajudar, certo? Então, considere isso. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vou colocar você, tua casa diante de Deus agora. E se você não compartilhou essa oração, depois compartilhe. Eu acredito muito na generosidade. Eu não posso só receber, eu tenho que dar. A vida não é só receber. Você está recebendo essa oração, mas quer ser mais abençoado? Pega o link da oração e manda para alguém. Compartilhe essa oração com alguém próximo de você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós declaramos profeticamente que confiamos nos teus planos, nos teus projetos e em tudo que tu tens sonhado para a nossa vida. Eu quero declarar, Pai, que nada irá faltar na vida dessa pessoa. Nada ficará quebrado, porque o Senhor está restaurando aquilo que foi quebrado, aquilo que o inimigo deu com ímpeto para tentar destruir essa pessoa. Eu oro por uma restauração total e completa, restauração de casamentos, restauração de famílias, restauração do emocional, restauração financeira. Eu quero declarar no nome de Jesus e apresento, Pai, diante de Ti o pedido de oração de cada um dos Teus filhos, a necessidade deles, a dor, seus desafios.
e a pessoa que eles estão apresentando diante de Deus, a família que eles estão apresentando diante de Deus. Senhor, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e declaro por terra todo tipo de ataque espiritual, por terra todo tipo de levante do inimigo contra a vida dessa pessoa. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a capacite, que o Senhor dê vitória a ela e que todo laço Satanás seja quebrado, todo laço Satanás seja cortado no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, alergia, dores, fibromialgia, todo tipo de artrite, artrose, reumatismo, problema na coluna, renda-se a Jesus Cristo. E também oro, Senhor, pela cura total do corpo físico dessa pessoa. Tu és o Deus que cura. Tu tens o poder de restaurar, Jesus, o osso. Tu tens o poder de restaurar as células. Tu tens o poder de restaurar os órgãos. E eu quero declarar saúde total e completa no corpo físico dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Libera do teu poder sobre a vida dela, derrama da tua graça sobre ela, sobre sua casa, sobre sua família, no nome de Jesus Cristo. E que seja quebrado agora todo tipo de influência espiritual contra os filhos, contra o relacionamento, contra as finanças. Dá vitória para o teu povo, Pai. Abre as portas na vida deles. Eu oro também no nome de Jesus te pedindo, nos unja, Pai, com a tua presença, nos unja com a tua graça e nos dê favor para vencermos, nos dê força para continuarmos. E desde já nós pedimos ao Senhor, libera sobre a nossa vida das tuas promessas, do teu favor e da tua força, da tua condução, Senhor, da tua sabedoria na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra, com essa oração. Receba de Deus, em nome de Jesus. E eu aguardo você. Vem estar conosco nesse evento. Você vai aprender a ouvir a voz de Deus. É o evento Kingdom Global. Vai ser uma bênção. Se conecte a nós. Vou deixar o link aqui nos comentários. Deus te abençoe e até mais.